Convidar os irmãos para o Evangelho de Mateus, irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Vamos estar lendo, irmãos, 6 versículos na palavra do Senhor Jesus. Vamos ler até o verso 7 versículos. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra que estava na porta e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos meus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eu vos tenho falado. Quantos dizem amém, irmãos? Meus irmãos, Evangelho segundo escreveu Mateus, vou ser bem rápido, irmãos. No capítulo de número 28 do seu livro, vai tratar acerca de um dos maiores pilares do cristianismo, que é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus. A palavra ressurreição, irmãos, ela oriunda do latim ressurreto, significa o ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. A narrativa da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, ela não é feita apenas por Mateus. Os demais evangelistas sinóticos também cooperaram com essa mesma informação. Marcos, no capítulo de número 16, versículo de número 1 ao 20, e Lucas, no capítulo 24, versículos de número 1 ao 12, também vão falar acerca da ressurreição do meigo nazareno. João, apesar de não fazer parte do grupo dos sinóticos, ele também narra acerca da ressurreição de Jesus no evangelho que leva o seu nome como título, no capítulo de número 20, versículos de número 1 ao versículo de número 9. Paulo, o grande expoente do cristianismo entre os gentios, ele também fala acerca da ressurreição de Jesus na defesa em que vai fazer aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo de número 15, versículo de número 12 ao versículo de número 25 da primeira epístola. Ele assegura aos cristãos que Cristo ressuscitou, e ele diz que se Cristo tivesse sido morto e não ressuscitado, logo a nossa esperança seria uma esperança vazia, porque nós seríamos testemunhas de um Jesus que não havia ressuscitado e de um Deus que não tinha poder de ressuscitar a Jesus. E logo
toda a nossa esperança estaria vazia. Aqueles que morreram em Cristo esperando a ressurreição dos mortos também não seriam contemplados e logo nenhum de nós teria condição de habitar nas mansões celestiais. Mas Paulo vai dizer que estava indo a caminho de Damasco, quando o mesmo Jesus o cercou de um resplendor de glória muito grande, e quando Paulo ou Saulo cai perguntando: quem és, Senhor? Ele responde: eu sou Jesus a quem tu persegue, e duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. É claro que quando nós vamos falar acerca da ressurreição de Jesus, nós precisamos observar que, além de a ressurreição ser um grande pilar para o cristianismo, a vida de Jesus na íntegra, ela faz base acerca de tudo que nós cremos, e logo entendemos que tudo quanto foi falado acerca de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, foram profecias bíblicas que se cumpriram na íntegra. Por isso a nossa esperança está de pé, porque tudo, vou repetir, que foi falado acerca de Jesus, o que iria acontecer desde o seu nascimento até a sua ressurreição, foram profetizados e se cumpriram. E dentro do espaço de tempo que temos, me permita citar pelo menos uma vertente da profecia acerca do nascimento, ministério e morte de Jesus. O primeiro, irmãos, a profetizar acerca de Jesus foi o próprio Deus, quando no ato do pecado de Adão e Eva, eles pecaram, e o texto diz que havia uma sentença sobre aqueles que haviam de pecar, que todo aquele que cometesse pecado estariam distanciados, afastados da glória de Deus. Mas Deus chegou trazendo uma profecia acerca de alguém que viria colocar no lugar o que estava fora do lugar. Capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, o próprio Deus vai dizer a Satanás, a mulher e a Adão, vai dizer que da semente da mulher iria nascer um varão, e esse varão não era fraco, ele era pisador de cabeça de serpente. Você pode adorar ao nome de Jesus? Ele era pisador da cabeça de serpente. Não para por aí, o próprio Moisés vai ouvir de Deus e vai recitar em Números capítulo 24 e versículo de número 17, acerca da vinda desse Jesus. Ele vai dizer: vê-lo-ei, mas não de perto, contemplá-lo-ei, mas não agora. Eis que uma estrela procederá de Jacó, e um cetro se levantará na nação de Israel. E a primeira parte do texto já se cumpriu. Quando Jesus nasceu, os magos vieram do Oriente e passaram na porta de Herodes, capítulo 2 de Mateus, bateram palma e perguntaram: cadê o menino que nasceu rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela passando por Jerusalém e viemos para adorá-lo. E eu já sei da resposta, mas quantos estão aqui para adorar o menino que é nascido rei? E a segunda parte do texto, irmãos, que um cetro se levantará na nação de Israel, ainda cumprir-se-á no período milenial, quando Cristo reinará aqui na terra, governando sobre as nações. E se nós permanecermos firmes e fiéis, seremos reis e sacerdotes e reinaremos com Ele para todo sempre. Quantos dizem amém, irmãos?
Mas não somente notícia acerca da vinda de Jesus. O ministério de Jesus, irmãos, ele também foi um ministério profetizado. Desde o batismo de João até a execução dos milagres estão previstos na palavra do Senhor Jesus. Nós podemos observar, por exemplo, no capítulo de número 42 de Isaías, se não me foge a memória, que quando Jesus é batizado e Deus abre o céu e fala daquilo que se agradava na pessoa de Jesus, está cumprindo a profecia de Isaías 42 e primeiro, que diz: eis aí o meu amado, em que minha alma se compraz. É justamente quando o céu se abre e a voz de Deus brada dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Não somente isso, mas o período, irmãos, em que Jesus iria aparecer, era um período que estava dominado sobre o Império Romano, e era um período em que as trevas estavam trabalhando tanto, irmãos. Se nós formos desfolhear as Sagradas Escrituras, escute, nós vamos ver, irmãos, pessoas enfermas, porque o demônio, os espíritos malignos aprisionavam tanto aquelas pessoas. Por exemplo, a mulher que vivia encurvada há 18 anos, com a cabeça inclinada, sem poder olhar para cima, porque um espírito demoníaco de enfermidade estava sobre aquela mulher. Não somente isso, se você sair do território judeu e for para a cidade de Gadara, o Decápolis, você vai ver que existia um homem endemoniado gadareno. Lucas diz que ele era tão terrível que ele andava nu, ele violava sepulcro, gritava pela cidade assombrando de dia e de noite. E o texto vai dizer que isto é cumprimento da profecia de Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 1, 2 e 3, que o povo estaria em trevas, assentado sob regiões de sombra de morte, mas eles viram uma luz. E que luz é essa? É a luz que o próprio Deus vai dizer no versículo 6, que um menino nos nasceu, a glória, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Você pode adorar o Príncipe da paz nesta noite. Além disso, irmãos, além de ele chegar para trazer luz, os milagres que ele operou também estavam profetizados. Se você for desfolhear a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, você não vai ver milagre, irmãos, de surdo ouvindo, de mudo falando, de paralítico levantando, de morto ressuscitando, a não ser o soldado que caiu na cova de Eliseu, porque esses milagres estavam preditos para quando Jesus chegasse, ele realizar. Capítulo de número 35, versículo de número 5 e 6 de Isaías, o profeta diz: então os olhos dos cegos serão abertos, o mudo falará, o surdo ouvirá, o paralítico começará a falar quando ele chegar. E um dia, irmãos, é muito lindo, porque um dia Jesus é batizado, e quando Jesus é batizado, ele é batizado e João Batista vai preso, e bate uma dúvida em João. João junta dois discípulos e diz: vão lá nesse Jesus e procurem saber se era ele mesmo que deveria vir, ou se nós devemos aguardar outro. Jesus não disse uma palavra, irmão. Jesus juntou os cegos, paralíticos, os aleijados, os endemoniados, e começou a expulsar as enfermidades, os espíritos malignos, e disse: vão lá e voltem a dizer a João o que vocês têm visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, aos pobres está sendo anunciado o evangelho do Senhor. Profecia se cumprindo.
Não para por aí, irmãos. A morte de Jesus, ela também foi profetizada. Na íntegra, todos os acontecimentos, desde a venda profetizada por Zacarias, escute, até a crucificação propriamente dita. E o primeiro a falar acerca da morte desse Jesus, em alegoria, foi Moisés no Êxodo, capítulo de número 12. Diz que os filhos de Israel receberam um livramento de Deus. E Deus vai dizer: meia-noite, Moisés, avisa o povo lá de Candelária, que o anjo da morte vai passar. Prepara um cabrito, mata ele e assa. Vocês vão se juntar para adorar. Essa é a Páscoa do Senhor. Tem mais uma coisa. Pega o sangue, molha o sangue, passa nos umbrais das tuas portas, nos umbrais das tuas janelas, porque o anjo da morte vai passar. Mas na casa que estiver a marca do sangue do Cordeiro, levante a mão para receber uma palavra de Deus. É por isso que o inimigo atenta tanto contra a tua vida, atentou tanto contra a vida do nosso irmão que testemunhou aqui. Ele se armou para tentar matar, matou o dia da morte, marcou o dia da sepultura. Ele preparou seta, preparou armadilhas, preparou o laço do passarinheiro e veio como uma onda empolada. Mas quando chegou na tua casa, encontrou a marca do sangue. E eu tenho uma palavra para você. Levante a mão para receber. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma vai chegar na tua tenda, porque Deus está dando ordem a anjo para te proteger, te guardar, te livrar. Deus, a marca do sangue. Quantos têm a marca do sangue? Está na tua casa. É por isso que tu escapasse para estar aqui nesta noite. Porque a marca do sangue está na tua casa. Além de tudo que foi profetizado de Jesus, Jesus morre. Vou partir para concluir. E o diabo sabia, escute aí, viu? Que tudo quanto falaram acerca de Jesus aconteceu na íntegra. Escute. E Jesus, Ele próprio, também vai dizer que vai ressuscitar. Oséias capítulo 6, versículo 2. Ele fez a ferida e sarará. Nos maltratou, mas ao terceiro dia nos ressuscitará, fazendo menção já da ressurreição. Jesus vai dizer, pediram um sinal a Jesus, e Jesus disse, uma geração má e perversa está pedindo um sinal, mas nenhum sinal vos será dado, senão o do profeta Jonas. E importa que como filho do homem, como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, importa que o filho do homem fique 3 dias também no ventre da terra, mas depois... Aleluia, glória a Deus. Satanás sabia, Jesus disse, se um grão de mostarda não morrer, vai ficar sozinho, mas se ele morrer, ele enche a igreja de Candelária para adorar ao nome do Senhor Jesus. Está aqui, ó, um povo que germinou. Satanás sabia que as profecias se cumpriam, sabia que tudo quanto dizia dele acontecia. Satanás influencia o Império Romano, o judaísmo, o grupo dos fariseus. Se vamos impedir esse homem de sair daí, porque se ele sair daí, o nosso segundo erro vai ser pior do que o do primeiro. Quando José de Arimateia pega o corpo de Jesus, que sepulta, o Império Romano
lavra uma pedra do tamanho da tampa do sepulcro e coloca na tampa. Confecciona o primeiro selo inviolável de sepultura. Não teve outro na história. Colocaram na tampa da pedra. Disponibilizaram a guarda pretoriana para tomar conta do defunto. E decretaram: nem ninguém entra, nem ninguém sai daqui. Mas ninguém segura Jesus, irmão. Oh, glória a Deus. Vou repetir de novo: ninguém segura Jesus de Nazaré. Se Ele quiser operar em teu benefício nesta noite, quem impede? Se Ele quiser visitar os teus órgãos nesta noite, teu coração, o teu baço, o teu rins, se Ele quiser visitar a tua tireoide, a tua diabetes, se Ele quiser nesta noite, quem impedirá? Se Ele quiser quebrar os agrilhões da morte nesta noite e te tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, quem impede Jesus trabalhar? Não tem Supremo Tribunal no mundo que pare Jesus, irmão. Jesus não. Sepultaram, colocaram uma pedra, colocaram uma guarda, selaram uma pedra. O texto diz que vai começar a se cumprir outras profecias. João, capítulo de número 3. Depois no capítulo de número 5, Jesus vai dizer: chegou a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a minha voz, e aqueles que ouvirem ressuscitarão. E alguns atribuem que esta palavra Jesus estava falando daqueles que foram mortos sem Ele mesmo. E Paulo vai dizer que Ele desce às partes mais baixas da terra. Escute essa palavra, irmão. Enquanto o povo está alvoroçado tentando prender Ele, Ele desce às partes mais baixas da terra e pega cativo o cativeiro. Isso é tremendo. Os irmãos lembram que na parábola de Lázaro e o rico, só quem dividia o Hades do seio de Abraão era o lago de fogo. Aí Jesus vai dizer, que Paulo vai dizer que Jesus pegou cativo o cativeiro e levou, e o texto diz assim: o que é isso que subiu ao céu, senão aquele que primeiro desceu às partes mais baixas, pegou cativo o cativeiro e levou para a parte mais alta, aonde os mortos em Cristo esperam até hoje. Isso é tremendo, irmãos, de ouvir falar. Não somente isso, enquanto as profecias estão se cumprindo, vai despontando o terceiro dia da semana. Primeiro dia da semana, o terceiro dia da morte era o domingo, como hoje. E Marcos diz que as Marias vêm tão preocupadas: quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra do sepulcro? E elas vêm preocupadas quando o texto diz, irmão, que era um matutino. Vem despontando o primeiro dia da semana, quando de repente, o texto registra que deu um terremoto, um pipoco. Você crê no pipoco de Jeová, irmão? Eu vou perguntar de novo: você acredita no pipoco de Jeová? Eu creio, e creio muito. Tem gente que diz que Jesus não gosta de zoada. Ele gosta de zoada, irmão. A Bíblia diz que ele vem com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, vem fazendo um barulho tão grande. Você acredita no pipoco de Jeová, irmão? Eu acredito. De uma vez só o anjo chegou, a morte bateu em retirada, a pedra foi removida, o selo foi rasgado, a guarda caiu e Jesus ressuscitou. Quando as Marias chegam,
Vão perguntar: aonde está o nosso mestre? Mas o anjo vai dizer: vocês estão no lugar errado, viu? Estão buscando um vivo no meio dos mortos. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou, como havia dito. Escute uma palavra. Escute você, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Quando Jesus morre, a perseguição aumenta. E os discípulos que Jesus haviam salvados se dispersaram, desviaram o foco. João vai dizer que Pedro liderou uma campanha e vai dizer assim: bora pescar, esse negócio de ser crente não dá para gente. Mas Jesus dá um recado às Maria, o anjo vai dar um recado às Maria: vão até os meus que se foram embora, e diga a eles que me esperem na Galileia, que eu vou fazer uma visita a eles. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, talvez alguma coisa tenha feito medo no seu coração e você saiu daqui. Mas Jesus, que morreu para verter a última gota de sangue por nós, morreu por você também. E Jesus, que ressuscitou por nós, ressuscitou por você também. Mandou um recado para você nesta noite pela igreja que está aqui. Diga aos meus que me entristeceram que vão lá para a Candelária hoje à noite, porque eu vou fazer uma visita a eles. Jesus nesta noite está aqui. Os discípulos se trancaram no medo, se esconderam em falhas, mas Jesus vai fazer uma visita a eles. E quando Jesus faz uma visita a eles, irmãos, coloca eles no rumo novamente. João capítulo de número 21. Os discípulos estão pescando. Escute, os discípulos eram tão experientes na pescaria, mas naquela noite, nada deu certo. Você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, talvez tenha projetos, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: teus projetos não vai dar em nada longe de mim. Não vou deixar tu pescar um peixe, eu não vou deixar. Tu pode ter a experiência que tiver, longe de mim, eu não deixo tu pescar um peixe. Chega Jesus de manhã cedo na beira da praia. Tá os discípulos decepcionados, longe de Jesus e sem conseguir nada do que queriam. E parece um desaforo. Jesus chega com um peixe que não pescou. Prepara um fogo no meio da praia. Quem vai na praia muito, aqui tem praia perto, sabe que o vento sopra do mar para a areia, né? Mas Jesus manda em tudo. Jesus começa a assar o peixe e o vento sopra o cheiro do peixe para dentro do mar. Quando chega lá dentro, eles sentem o cheiro do peixe e Jesus diz assim: amigos, conseguisse alguma coisa longe de mim? Deu certo a tua aventura longe da minha vontade? Deu certo o teu projeto longe da minha presença? Conseguisse alguma coisa? Os discípulos gritam de lá para cá: não conseguimos nada. Jesus vai dizer: eu tenho direção para aquilo que tu quer. Lança para a direita para tu ver se tu não consegue diante da minha vontade aquilo que tu está procurando.
Jesus está dizendo nesta noite para nós aqui: teu projeto longe de mim, tu pode ter o dinheiro que tiver, eu não vou deixar dar certo, porque eu sei quem tu és, e se eu te abençoar longe da minha presença, tu vai para mais longe ainda. Mas nesta noite te trouxe aqui para falar contigo e te digo: não te abençoo enquanto tu não voltar para mim. Eu tenho uma direção para o que tu queres, mas só vai dar certo perto de mim, que eu sei quem tu és. Fui eu que fui te buscar na Galileia, tu era brabo, Pedro. Tu era cheio de questionamento, Natanael. Tu era cheio de si, Filipe e Tadeu. Mas eu te salvei, fiz tu andar por cima das águas, Pedro. Eu fiz tu ver a multiplicação de peixe. E foi eu dar as costas, por 3 dias tu fosse embora, me deixasse, me abandonasse, mas eu vim ao teu encontro mais uma vez, porque eu te quero na minha presença, porque eu tenho projetos para ti, para a tua vida e para a tua família. Eu tenho coisas maiores para ti. Não quero tu naquele barco que tu abandonasse e fosse buscar de novo. Não quero tu com essas redes rasgadas, que quando eu te peguei tu estava com a rede rasgada, e tu voltasse para ajeitar a rede e ir para longe da minha presença. Eu não te quero na rede rasgada. Eu tenho o melhor para ti, diz o Senhor nesta noite. Chega Pedro junto dele. Parece que eu estou vendo, irmãos, a conversa. Jesus vai olhar para Pedro assim e vai dizer: tu me ama, Pedro? Vim te buscar todo quebrado. Vim te buscar todo quebrado, Pedro. Já te converteste? Tenho trabalho para ti na minha obra. Cadê as pessoas não evangélicas no nosso meio? Faça um sinal assim para a gente lhe conhecer. As pessoas não evangélicas, faça o sinal. Tem aqui uma jovem senhora, ali atrás tem outra senhora. Tem aqui um rapaz na flor da idade, um jovem. O desejo de Satanás é aprisionar e levar às prisões mais profundas, como o gadareno estava. Mas o desejo de Jesus é vida. 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 Jesus faz mais uma promessa que está a se cumprir. Escute aqui esta última promessa. Jesus vai assunto ao céu. E quando Jesus vai assunto ao céu, a nuvem vem para Jesus, vem. Vem para Jesus. Quando a nuvem encobre Jesus, irmãos, ajuda aí, irmãos. Jesus vai assunto ao céu e a nuvem o encobre. E quando a nuvem o encobre, os anjos vão olhar para os discípulos que haviam abandonado e vão dizer a eles: por que vocês estão tão atônitos? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, ele vai voltar mais uma vez para vos buscar. Escute, venha em nome de Jesus. A primeira vida está vindo, está vindo a primeira vida, está vindo, glória a Deus. É os dois, com a criança é 3, está vindo 3. Ela para cara churibica.
Senta eles aí, cadê a quarta vida para Jesus? Eu tenho luz. Jesus, sou tudo. Escuta, irmãos, a nuvem encobre Jesus. E os discípulos estão tão atônitos olhando para cima. Jesus já vem chorando, irmão. Se Jesus quiser batizar ele hoje, nessa noite aqui, eu creio. Está voltando, glória a Deus. Quando a nuvem encobre Jesus, irmão, os discípulos estão assim, ó. Olhe para cá, os discípulos estão assim, ó. Aí os anjos vão dizer: o que é que vocês estão olhando aqui para cima? O mesmo Jesus que foi, ele vai voltar também. Lucas, irmão, não registra o que acontece depois das nuvens. Escute, Lucas não registra o que acontece por detrás da nuvem. Mas Davi, no Salmo 24, disse o que acontecia por trás da nuvem. Davi disse: levanta, portas eternas, vossa cabeça. Levanta, ó moradas eternas, que entrará no Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ressuscitado, vivo. Ele é o Rei da Glória. E Ele vem para nos buscar. Já tem uma família aqui que entendeu que Jesus vem buscar, mas nesta noite tem mais. Eu não sei se o eletrônico consegue me ajudar. Sai da escuridão. Venha em nome de Jesus. Novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas Jesus abertas. tem um plano na tua vida de salvação. Pessoas certas. Em nome de Jesus. Vamos do começo, vamos do começo. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficarão. Venha em nome de Jesus. Estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. A vida para Jesus nesta noite, venha. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. A quarta vida, venha em nome de Jesus. Sem privações, tem passado e tudo por quê. Venha, jovem, em nome de Jesus. Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios